Olá, meus amigos e minhas amigas brasileiros e brasileiras. Sou Gilson Dias, atualmente, o único candidato à presidência do Brasil, oficializado o protocolo perante o Tribunal Superior Eleitoral. E eu já venho há muito tempo, fazendo lives. Nós estamos conversando com o povo, não só com lives, mas indo em aldeias indígenas, visitando as comunidades por todo o país. Então nós estamos trabalhando num projeto democrático, de um Brasil democrático, em que o povo participe do poder, levando as soluções, os problemas, para que nós possamos juntos construir uma democracia brasileira, um país desenvolvido, um país em que todos possam ter dignidade. Então, seguindo essa linha, hoje eu convidei para fazer uma live comigo a senhora Luanda de França, uma ex-moradora de rua, que construiu a sua própria casa. Olha que caso interessante, E é uma pessoa que também eu quero ouvir e quero também que se una a nós para construirmos esse país democrático, desenvolvido, próspero, de primeiro mundo, e que tem dignidade para todas as pessoas moradoras do Brasil. Então eu vou chamá-la para ingressar na live, a senhora Luanda de França. Só um minutinho aqui. Bom, convidei a senhora Luanda. Um minuto. Ô, Luanda, tudo bem, querida? Eu agradeço muito, a sua participação, e você ter aceito o nosso convite para essa live hoje, porque a ideia da nossa candidatura, nosso projeto de um Brasil democrático é exatamente ouvir o povo brasileiro, e não só ouvir, como também ter a participação do povo brasileiro, que conhece realmente os problemas que o Brasil vive, que vivenciam os problemas, que são as pessoas que têm a maior autoridade para realmente falar sobre os problemas brasileiros. Então eu quero agradecer a presença sua nessa live, que para mim é uma grande honra ouvi-la, a senhora Luanda de França. Tá bom? Então, eu anotei que a senhora foi moradora de rua, não é isso? Como que foi a história da senhora? A senhora pode contar um pouquinho? Eu perdi 2 filhos gêmeos, de 17 anos, inclusive mês que vem faz 9 anos, e isso me levou às ruas, Eu passei durante 4 anos pelas ruas. Os seus filhos tinham 17 anos? Sim, eram gêmeos. Saíram com os amigos e não retornaram mais. Meu Deus. E aí, isso aí realmente é uma coisa gravíssima, Imagina só o que a senhora não passou, com uma perda dessa, E depois a senhora conseguiu encontrá-los? Como é que ficou? Não encontrei mais, não encontrei mais. Mas recebi muito apoio de assistentes sociais que me ajudaram a sair da rua, Porque é muito difícil nesse país que nós vivemos poder contar com o apoio da sociedade, de muitas pessoas que poderiam fazer algo e não faz. Principalmente a gente que somos de famílias pobres, a gente não tem apoio, não encontra apoio, E sempre, às vezes, aparece alguém que possa fazer algo por você, como fizeram por mim. Entendi. A senhora, no caso, os problemas, por exemplo, das ruas, a senhora, assim, o que poderia ser feito para tentar solucionar isso? Essa questão da dependência química e também das pessoas que não têm onde morar, Eu acho que
a sociedade deveria investir mais no povo de rua, ajudar, porque eu conheci médicos, professor, dançarino do Teatro Bolshoi, morando nas ruas, né? E deveria investir mais em abrigos, mas abrigos que realmente tratasse das pessoas, para quando as pessoas saíssem de lá, tivessem condições de vida lá fora. Porque os que têm agora, eles não conseguem fazer nada pelas pessoas, entendeu? Eles não ajudam, não tem psicólogo, psiquiatra, né? Para poder tratar as pessoas, porque às vezes nem tudo a pessoa falar tá na rua porque quer, não. Muitas pessoas às vezes vão para a rua por problema de não ter um emprego, né? De não ter uma residência, de não poder manter a tua residência porque perdeu o emprego, entendeu? E às vezes até mesmo na família, que às vezes uma conversa, um apoio familiar também é muito importante para não levar essa pessoa para a rua. Então, na verdade, é uma total ausência, né, do Estado, né, do poder público também. Né? É o que eu sempre falo, por exemplo, o Brasil, eu estava há pouco tempo, né, em Portugal, uns 15 dias atrás, e o professor Vital Moreira, que é um professor lá, catedrático da Universidade de Coimbra, ele estava falando exatamente isso. Ele falou que Portugal é um país que não tem 1 litro de petróleo, não tem 1 quilo de ferro, não tem recursos naturais, assim, minerais, nenhum, e é um país desenvolvido. E o Brasil é um país que tem tudo autossuficiente em petróleo, tem a maior quantidade de água do mundo, potável, água doce, tem minério de tudo quanto é espécie, tem um oceano enorme, uma costa enorme, agora tem a Amazônia Azul, que é a área oceânica mais rica do planeta, e é subdesenvolvido. E ele falou que não consegue entender isso, ninguém consegue entender isso. E nem eu também não estou conseguindo entender, por isso que eu resolvi me candidatar à presidência da República. Porque eu acho que se fizer um governo normal, o Brasil se desenvolve, mas tem que ouvir a população. Não adianta, a população tem que participar do governo, inclusive. A gente vai criar um gabinete do povo e vai ter uma pessoa de cada local, entendeu? Da população. Vai ter morador, ex-morador de rua, que conhece o que é morar na rua. Vai ter o pessoal dos povos indígenas, vai ter dos quilombolas, vai ter o pessoal também da classe média, vai ter empresário, pequeno empresário, investidor individual, né, pessoal autônomo, enfim, e de todas as regiões do Brasil, para a gente poder construir um Brasil melhor, né? Porque a senhora acabou de falar em abrigo, por exemplo, eu não sei abrigo, eu nunca fui, assim, eu nunca frequentei um abrigo. Por exemplo, quem frequentou um abrigo sabe como é que é o abrigo. Eu já não sei, entendeu? Eu sei que tem alguns abrigos, mas a senhora acabou de falar não tem psicólogo, não tem médico. O abrigo é o quê? Um depósito de pessoas, é isso? É um depósito de seres humanos, que eu posso falar para o senhor. Então, que eu chegava, eles recolhiam a gente na rua, e quando chegava nesse abrigo, a gente não tinha assistência. Por exemplo, roupas de cama, um alimento, um psicólogo, que é muito importante nesse papel das pessoas que convivem na rua, como eu convivi. Assistência médica não tem. Eles chegam lá e eles te põem. E eles já avisam. Você vai, se quiser ficar, você fica. Se não quiser, você pode voltar. Então, é um trabalho de enxuga-gelo, sabe? Eles só vão lá para as pessoas que estão passando na rua, nos recolhe, e depois a gente fica jogado. A gente não tem assistência. Não tem alimentação, não tem nada? Não tem alimentação, não tem roupa de cama, entendeu? Meu Deus. E, às vezes, em alguns abrigos, como eu vivi, eu posso falar, o uso da droga lá dentro é normal. Então, olha só, é o que eu estou falando, não adianta criar um depósito de pessoas e tratar as pessoas como se fossem objetos. Como se fosse um monte de carro velho que está ali, pega esse carro velho e coloca ali no depósito. Não pode ser assim. As pessoas humanas, elas são sujeitos de direito, inclusive na Constituição.
Então tem que ser tratada como sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana, tem que ter dignidade humana, não pode ser tratada como objeto. E pelo que a senhora está falando aí, a maior parte desses abrigos são depósitos, né, de pessoas humanas como se fossem objetos. Né? Eles não recuperam ninguém. Eles não fazem um trabalho de recuperação como deveria ser feito. Entendeu? A rua, eu falo assim, agora que eu voltei ao normal, que eu posso me considerar, sabe, que eu estou viva, eu poderia ter morrido. Inclusive, eu poderia ter morrido. Pelo que eu passei, esses 4 anos pelas ruas, as pessoas que eu convivi, eu voltei, agora há pouco tempo, eu fui na rua para ver, né? As pessoas que conviveu comigo, e muitos já morreram. Mas morreram por falta de assistência. Esse dançarino, que inclusive era do Teatro Bolshoi, que ele dançava, o dançarino morreu jogado no hospital. Entendeu? Sem assistência, porque por ele ser um morador de rua, eles não fizeram nada para tentar recuperá-lo. Fiquei muito triste em saber. Conheci professora, conheci um médico cirurgião que chegou no ponto de ir para a rua também, por desentendimento familiar, né? E aí também vem aquele caso, por ele ser um médico, ele deveria ser afastado, ter um tratamento adequado para retornar ao trabalho. Creio que ele não teve, como ele falava que ele não tinha, entendeu? E também deve ter morrido também. Quer dizer, isso é uma desumanidade, né? Isso é uma desumanidade, um país rico desse, aconteceu uma coisa dessa, entendeu? Eu, sinceramente, essas coisas me deixam indignados e eu separei aqui, né, algumas propostas que a gente tem, tá? Com relação a moradia, a emprego, até anotei aqui, emprego, moradia e com relação às drogas, dependência química, né? Por exemplo, eu entrevistei, né, eu fiz uma entrevista com o Léo Mota. A senhora conhece Léo Mota? Conhece, né? Então, Léo Mota é uma pessoa genial, né, que escreveu um livro que virou um best-seller, depois escreveu mais, é uma pessoa impressionante, né, ex-morador de rua também. Então, por exemplo, ele deu uma ideia que eu achei sensacional com relação aos dependentes químicos, porque tem vários tipos, né, de moradores de rua, não é só os dependentes químicos, mas tem outros que não têm mesmo moradia, não tem onde morar, tem outros que não têm emprego. Não, e por último, eu fiquei sabendo que tem empregado que é morador de rua porque não tem dinheiro para pagar aluguel e nem para pagar transporte para ir para casa, às vezes trabalha longe de casa, que é empregado morando na rua, olha só. Porque não tem dinheiro da condução para retornar, é verdade. Então, olha que absurdo, né? Então, ele deu uma ideia com relação aos dependentes químicos, por exemplo, de nós construirmos clínicas públicas de tratamento à dependência química em todo o Brasil, entendeu? Para poder exatamente prevenir essas pessoas, tratar adequadamente. E também tem que ter uma ressocialização dessas pessoas, encaminhar essas pessoas para aprender alguma profissão, se não tiver nenhuma profissão, ou tentar aproveitar em algum emprego. Tem que ter alguma forma de nós acolhermos, incluirmos socialmente essas pessoas. Então, eu separei aqui, por exemplo, com relação à moradia, a gente pretende construir moradia para todo mundo que não tem moradia. Né? Eu vou construir 300 moradias, 1000, não. Quantas pessoas não têm moradias no Brasil? São 15 milhões. Então, vamos construir 15 milhões de moradias. Então, o primeiro caso é esse, construir moradia para quem não tem moradia. A segunda questão da moradia é melhoria das moradias das pessoas que têm moradias, mas que não são moradias dignas. Por exemplo, tem pessoas que moram, por exemplo, nas comunidades, e mora, de repente, num casebrezinho, não tem nem banheiro direito, ou não tem cozinha e tal. Então, vamos melhorar as moradias das pessoas. Essa é a segunda ideia com relação à moradia. Construir moradia para quem não tem
e melhorar a moradia dos que já têm moradia, mas que a moradia não seja uma moradia digna. Então, dar dignidade a todos os brasileiros com relação a essa questão de ter onde morar. Isso aí E o Brasil tem dinheiro de sobra para fazer isso. Agora, o que eles fazem? Um absurdo. A gente vai cortar isso, né? Se eu ganhar a eleição, a gente vai cortar esse negócio de fundo partidário. Quer dizer, dar 5 bilhões para gastar em campanha política. E aí, para os candidatos partidários. E o voto que eles recebem é da população pobre. Eles deveriam valorizar e investir. Eles não estão nem aí, não querem nem saber, eles só governam do interesse deles, das famílias deles. Eu sou o primeiro candidato da história do Brasil que vem do povo, tá? Avulso, eu não sou de partido político. É o que eu falo, eu não tenho compromisso com ladrão de verba pública, com dono de partido político, com governador, com deputado. Eu não tenho compromisso com esses ladrões. Eu tenho compromisso com a senhora, entendeu? Tenho compromisso com o Léo Mota, eu tenho compromisso lá com a Miriam, indígena. Esses aí eu tenho compromisso com as pessoas que precisam no Brasil e que são do povo brasileiro. Agora, esses ladrões eu não tenho compromisso, não. Eu já falo, nem precisa me procurar que eu não atendo. A senhora for lá no Planalto, vai ser recebida na hora. Agora, vai dono de partido, até não vou receber, não quero saber. Aqui, o que já fizeram com o Brasil já basta, né? Eu acho que o que fizeram com a população brasileira já está demais, né? Então, é por isso que eu resolvi me lançar, né, candidato, e hoje eu sou o único candidato oficializado no TSE. O resto é tudo pré-candidato, ainda não sabe nem se vai realmente virar candidato. Então, com relação à moradia, eu falei isso. Com relação aqui, ó, aos empregos, tá? Primeiro, a gente vai construir no Brasil 100% de saneamento básico no Brasil. Não vai ser, não, vou fazer saneamento básico num local, no outro. Não, é 100%. Não pode mais ter um litro. Não vai ter 1 litro de esgoto mais que vai para a Baía de Guanabara, que vai para o mar, que vai para Rio, sem ter sido tratado. Vai ter um saneamento básico em 100% do Brasil. Isso aí já vai despoluir o Brasil inteiro. As águas vão ficar cristalinas, a natureza vai gostar. E também vai virar o que? Um grande canteiro de obras que vai gerar milhões de empregos. Só com essas obras do saneamento. Vamos construir rodovias e ferrovias, principalmente ferrovias, com a mesma bitola, tá? Então, ferrovia para todo o Brasil, também essas construções vão gerar empregos. E também o turismo, nós vamos fomentar o turismo na floresta amazônica, por exemplo, para proteger a floresta, na área litorânea brasileira toda. Então, a indústria do turismo vai crescer, isso também vai gerar muito emprego, né? E o que mais que eu anotei aqui? Tem uma indústria naval, exatamente. Indústria naval, eu vou trazer de volta a indústria naval para o Brasil, porque hoje estão construindo navio fora. A gente vai construir navios aqui dentro do Brasil, vamos construir aviões também, que o Brasil tem. Pouca gente sabe disso, mas o melhor avião de passageiro do mundo, de médio porte, é o Embraer 195, que é um avião brasileiro. A China importa, a Europa importa, Estados Unidos. É o melhor avião que tem. É fabricação brasileira, tecnologia brasileira. Então, nós vamos construir aviões também para poder gerar emprego. Enfim, vamos fazer um país diferente, com o povo participando junto. Das construções da moradia. Muitas pessoas. Por exemplo, isso, vagas de emprego para muitas pessoas, porque tem pessoas aí que têm currículo, mas não tem emprego, não tem como trabalhar. Exatamente. Outra questão também que a gente vai fazer de emprego, 70% das vagas dos concursos públicos, tem muito concurso público, tem concurso que nem preenche vaga, né? Então, todos os concursos públicos que tiver em município, no estado, federais, em qualquer entidade pública, 70% das vagas, olha só, 70% das vagas, ou seja, de 7 em cada 10 vagas, vão ser reservadas
para quem não tem emprego, ou seja, para quem está desempregado. Desempregado, 70% só quem vai concorrer é desempregado. As outras 30%, quem quer melhorar de emprego tal, pode tentar, mas 70% é para quem está desempregado. Hoje você tem o quê? Tem uma pessoa passa para 10 concursos, assume uma vaga ali e sai dali, vai para outro lugar, vai para outro, para outro. Quer dizer, era para ter 10 pessoas trabalhando, só tem uma. Quer dizer, e tirando a vaga de quem está desempregado. Então, a gente tem propostas mesmo concretas para poder zerar o desemprego no Brasil. Essas obras, por exemplo, de moradia, a gente vai fazer também aproveitando a população de cada local, entendeu? Para poder empregar a população do local. E as moradias serão no local que a pessoa convive, não é fazer moradia a 200 quilômetros de distância da onde a pessoa trabalha, tal, vai morar lá. Não é isso. Isso aí não dá certo. Isso aí já fizeram aí. E não dá, você tem que ser... É igual as comunidades. Eu não vou chegar, vou tirar vocês da comunidade aqui e vocês vão para 150 quilômetros de distância. Ninguém quer isso. A pessoa tem uma história ali na comunidade, brincou ali, cresceu quando era criança. Então, a gente vai melhorar a comunidade. A casa na comunidade não tem banheiro, vamos fazer banheiro. Bota o engenheiro lá para ver como é que faz, projeto, obra e tal. Vamos melhorar aquela comunidade, fazer um negócio bonito lá. Né? De atividade para os idosos, né? Porque tem muitos bairros aí que tem praças e as praças estão tudo destruídas. Entendeu? Passa muito... Por exemplo, aqui no bairro que eu moro, tem um valão. Esse valão, quando chove, a água vem aqui, né? Muitas pessoas perdem tudo, porque não é canalizado. Entendeu? O esgoto praticamente é a céu aberto. Então, exatamente. Isso é um absurdo. Tem, por exemplo, a gente pretende fazer, eu também conversando com o presidente da Associação Quilombola, isso foi na sexta-feira, né? Lá de Riacho das Pedrinhas, na Bahia, que é um local do interior da Bahia, e lá ele falou que ele treina crianças, meninas, meninos, adolescentes de futebol. Ele falou que não tinha tudo um campo de terra, não tem estrutura nenhuma, teve um que chegou lá até desmaiou, que não tinha alimentação. Aí eu falei, a gente vai criar centros esportivos, na verdade poliesportivos, né? Em todo o país também, nas comunidades metropolitanas e no interior. Também com médicos, com dentista, com psicólogo, fonoaudiólogo, que isso aí gera emprego, gera desenvolvimento. Aí o Brasil vai virar uma potência olímpica. Daqui a pouco a gente tem atleta para todo lado, aí nas Olimpíadas. Hoje em dia não é. O Brasil é um país grande, com muita população, e tem pouquíssima medalha. Quando tem uma medalha de ouro, lá é uma coisa assim fora do comum. Aí você vê um país que tem 10 vezes menos gente que o Brasil, tem 20 vezes mais medalha do que o Brasil, que eles investem no esporte. Então a gente vai fazer esse investimento. E com relação aos abrigos, nós vamos fazer também o quê? Abrigo vai ser uma coisa de, vamos dizer, a gente vai transformar esses abrigos em centros de ressocialização. Né? E ali a pessoa... Isso aí é uma ideia da senhora, tá? Eu estou traduzindo aqui mais ou menos no projeto, mas a ideia foi da senhora, que a senhora falou que o abrigo hoje são depósitos de pessoas. Né? A gente vai fazer o quê? Pegar esses abrigos, vai ter psicólogo, médico, psiquiatra, dentista, nutricionista, vai ter alimentação para todo mundo e vai ter ainda mais. Vai ter o quê? Um treinamento profissional, profissionalizante para as pessoas. Para que quando as pessoas saiam dali, elas já vão possam encaminhadas. na sociedade, elas possam trabalhar, mostrar que... Elas já vão encaminhadas exatamente para o governo mesmo, que a gente vai fazer lá uma ponte, né? Um percentual de vagas públicas, por exemplo, a gente vai reservar para as pessoas oriundas dos abrigos. Aí o que acontece? Ela vai profissionalizar lá, vai aprender uma profissão, ou quem tem profissão vai fazer tratamento, se tiver que fazer tratamento, vai para a clínica, tal, pública, e depois dali ela vai ser ressocializada, ou seja, incluída na sociedade, com emprego, com moradia, né? Eu retornei, né? Depois disso tudo que aconteceu,
Eu construí minha casa. Eu tive Conta essa forças. história aí que eu fiquei curioso. A senhora construiu a casa da senhora sozinha? Como é que foi isso? Isso, eu voltei, eu fui para São Paulo, passei um tempo em São Paulo, e quando eu retornei, minha mãe cedeu a parte de cima para me fazer a minha casa. Só que meu marido foi mandado embora do emprego, então ele pagou só a laje. Aí eu peguei, não queria voltar para a rua, porque eu sofri tanto na rua, tanto, que eu falei, meu Deus, eu não quero voltar para a rua. Aí eu estava fazendo faxina na casa de uma moça, da dona Marvita, e ela me perguntou o que eu queria de presente. Eu falei, um milheiro de tijolo. Só que eu pedi um milheiro de tijolo e pensei, e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar o pedreiro. Eu sentei na beira da rua assim e fiquei lembrando aquilo tudo que aconteceu comigo. Falei, eu vou levantar minha casa. E catando reciclagem, porque eu sou cozinheira, mas tô desempregada, né? Então eu vivo de reciclagem e algumas faxinas que eu faço. Algumas pessoas, mesmo sabendo de toda a minha história que eu passei, me dá oportunidade de trabalho, que eu possa fazer faxina. Então eu fui comprando areia, cimento, e só perguntei ao moço como que fazia um traçado, virei a massa e comecei a levantar. Levantei um quarto, levantei outro, fiz a cozinha, fiz um banheiro, a sala, fiz a varanda e agora eu estou embolsando, já botei piso no banheiro, puxei água, porque água na minha casa não tinha até 2 semanas atrás. Mas o vizinho me cedeu uma borracha, eu ligo numa biquinha, aonde leva água para a casa toda. Olha só, é o que eu estou falando. A senhora é uma pessoa brilhante. Entendeu? A senhora está de parabéns. Obrigada. Né? Uma pessoa Obrigada. genial, uma pessoa que. É esse tipo de pessoa que eu quero perto do nosso governo, entendeu? Do nosso projeto. É pessoas assim como a senhora, como Para não o voltar Léo para as ruas. Mota, entendeu? Pessoas que realmente são vencedoras, né? E que têm garra, né? Que mostra que o povo brasileiro ele não merece Não ficar na merece. situação que está. Isso aí a gente vai acabar com essa desordem que está no Brasil hoje. Hoje o Brasil está uma desordem, né? Não tem Eu sou governo, não tem, né? Ninguém está nem aí. É cada um por si, né? E tal. Não é com verdade. ele, não é comigo, não quero nem saber. Mais ou menos assim. Não pode ser assim. Um país sem solidariedade, um país sem um sentimento, né, de união, de irmandade mesmo, das pessoas, né, que são nossos irmãos, que são, né, sem Isso. um sentimento desse humanitário, ele não pode se desenvolver. O Brasil tem que ter esse sentimento humanitário. E a senhora retrata muito isso, né? E eu estou aprendendo até muito aqui com a senhora, né? Talvez eu, por exemplo, eu sou candidato a presidente da República, mas talvez eu não conseguisse sobreviver ao que a senhora conseguiu, entendeu? Não. Porque a E senhora realmente é uma acreditar que pessoa todos, valente. todos têm cura. Todos aqueles que estão pelas ruas, se tiver investimento, se as pessoas ajudarem, podem sair. Porque só quem me viu e me vê agora, para ter certeza de que o viciado ele tem cura. Ele pode se tornar uma pessoa melhor. Ele pode construir algo. Eu construí minha casa, entendeu? Maravilha. Para não voltar para as ruas. É isso aí, a senhora é um exemplo. Então, muito obrigado, tá, por ter aceitado participar desse. Eu achei essa Obrigada. live assim, emocionante, entendeu? A minha esposa daqui do lado está até chorando de emoção, está aqui, né, ouvindo as palavras da senhora. E eu quero agradecer, tá, a presença da senhora e que a senhora faça alguma consideração final e o que a senhora acha desses projetos nossos, né, de desenvolver o Brasil, tornar o Brasil democrático no sentido da população participar junto com o presidente do governo. Né? Isso, eu fiquei muito feliz, é um prazer também estar falando com o senhor. E a sua proposta, eu creio que se realmente as pessoas acreditarem no que você é capaz de fazer, o nosso país vai ser melhor. Porque a gente estamos precisando de pessoas assim,
que acredite do outro lado que o país pode melhorar. Então, a gente tem que dar credibilidade às pessoas e acreditar. Eu acredito que, com as suas propostas, o nosso país pode ser melhor. Ah, muito obrigado. E eu conto com a senhora. Conto com a senhora Pode contar comigo, participando, inclusive, do governo e ajudando a gente a melhorar esse país. Tá com bom? certeza. Eu não vou Pode esquecer contar da comigo. senhora, não. Tá? Então, um abração para a senhora, uma boa noite, tá? E muito obrigado. E fique com Deus, né? Que Deus abençoe a senhora. Tá bom? Amém. Todos nós. Muito obrigado também, tá? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.